O Laudo ao Esporte entra na rede com os principais destaques esportivos da semana. E na última quinta-feira, Belém virou palco do combate de artes marciais mistas, o MMA, com a realização da 9ª edição do Ironman Fight. O público paraense lotou a arena montada na Associação Nipo-Brasileira para prestigiar o evento, um dos maiores do norte e nordeste do país. Ao todo foram 9 combates, marcados principalmente por técnicas de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Em um dos combates, uma surpresa. O gigante Jerônimo Mondragon, uma das principais atrações da noite, não foi páreo para Dirley Mão de Pedra e perdeu por desistência no final do segundo round. Na luta principal, Maurinho Redenção conquistou o cinturão até 77 quilos ao vencer Sérgio Júnior por decisão unânime dos juízes. Um final de semana cheio de emoção aos fanáticos pelo futebol paraense. Os 8 times que disputam Parazão 2011 entraram em campo pela primeira rodada do segundo turno da competição. O Paysandu foi a Castanhal enfrentar o Japiim e conseguiu arrancar o empate em 1-1. Já o Remo não conseguiu passar pelo São Raimundo e foi derrotado por 3-1. Veja os gols. Acabou perdendo o Brian. Com a chegada do Soares, o toque para o meio, vai fazer o Castanhal. Gol do Castanhal. Diguinho tentou cortar e acabou fazendo contra. Volta o Castanhal. Voltava, né? O Ebert conseguiu fazer o desarme. Wanderson, lançamento bom para o meio. E o Remo abriu o marcador. Tiaguinho lança o Wellington Silva, que viu a saída de Labilá e tocou para o gol. 1-0 Remo. O toque saiu consciente. Aldivan começa a triangulação, até que a bola chega com Leandro Guerreiro. De fora da área ele manda no canto. 1-1. Sató recebe, passa pelo marcador e cruza. Daniel recebe, tira bonito de Mael e faz um golaço. Virada no Barbalhão. Velber, em campo, invade, passa pela marcação e cruza para Leandro Guerreiro, dá números finais ao jogo. São Raimundo 3, Remo 1 no Barbalhão, em Santarém. Nas outras partidas, o Independente recebeu o Cametá no estádio Navegantão, em Tucuruí. Mesmo jogando em casa, o Independente não resistiu à força do Mapará e perdeu por 3-2. Já no confronto das águias do futebol paraense, disputado no Souza, em Belém, a Tunaluso venceu o Águia de Marabá e marcou 3 pontos importantes dentro de casa. Veja como ficou a classificação após a primeira rodada do segundo turno. São Raimundo, Cametá e Tunaluso saíram na frente e marcaram 3 pontos. E o Pantera ficou na liderança por ter melhor saldo de gols. Paysandu e Castanhal estão empatados com 1 ponto. Independente, Águia de Marabá e Remo não marcaram pontos e estão nas últimas posições da tabela, com o Leão Azul na lanterna da competição, tendo o pior saldo de gols desse início de segundo turno. Na segunda rodada, o Castanhal recebe a Tunaluso no próximo sábado, às 8 horas da noite, no estádio Maximino Porpino. No domingo serão 2 jogos. O Paysandu enfrenta o Independente às 4 horas da tarde na Curuzu, em Belém, e às 5 horas, São Raimundo e Águia jogam no estádio Barbalhão, em Santarém. Fechando a rodada, o Remo recebe o Cametá na segunda-feira, às 8h30 da noite, no estádio do Baenão. Remo e Paysandu começam mal. Tunaluso passa pelo Águia e o Cametá vence o Independente fora de casa. Acompanhe os destaques do Parazão no comentário de Gustavo Pena. O segundo turno do Campeonato Paraense teve início no último final de semana, mas na realidade não apresentou muitas surpresas. Primeiro, o Cametá foi até Tucuruí e venceu o Independente, dando mostras de que continua com a mesma força apresentada no primeiro turno. Já o Paysandu teve dificuldades para conseguir um empate em 1-1 com o Castanhal. Se com os titulares a situação já era ruim, o que dirá então com os reservas? O time de Sérgio Cosme teve bastante dificuldades no meio campo, enquanto que o Castanhal, apesar de ter mais mobilidade na linha de frente, teve problemas na finalização. No final, o empate foi salvador.
Já a Tuna conseguiu uma vitória que pode ser importante para o decorrer do campeonato. Venceu o Águia de Marabá por 1-0, placar mínimo que deixa a Tuna Luso entre os primeiros colocados na tabela de classificação e pode levar a Cruz de Malta a conseguir bons resultados ao longo do Campeonato Paraense. Na partida em Santarém, o São Raimundo conseguiu passar pelo Remo por 3-1. Agora, ao comando do técnico Charles Guerreiro, o Pantera vai dando mostras de que pode conseguir seus objetivos no segundo turno do Campeonato Paraense. Já no Remo, a situação continua preocupante. A equipe do técnico Paulo Comelli continua mostrando os mesmos erros do passado. O setor defensivo, antes bastante aplaudido pela torcida, agora apresenta erros grotescos. O Leão até que começou bem, saiu na frente no placar, mas a expulsão do volante Luiz André atrapalhou o desempenho do time no restante do jogo. Parte da torcida já pede a saída do técnico Paulo Comelli do comando do clube, mas não é para tanto. O treinador acaba de receber reforços e a expectativa fica que a cada partida o Leão possa ficar mais forte. E na Copa do Brasil, o Paysandu se prepara para enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira, às 9h50 da noite, no estádio Roberto Santos, em Salvador. Para avançar à terceira fase da competição, o Papão precisa vencer ou empatar por 1 ou mais gols, já que jogando em Belém, os bicolores empataram em 0-0. O Dom Esporte fica por aqui, mas continue acompanhando todos os destaques esportivos no Diário Online. Acesse www.diarioonline.com.br e siga o Twitter, DOL Diário Online. Até o próximo programa.